Bora lá, vamos falar agora sobre o adágio. Nós temos então o adágio. Que é o adágio? Obviamente o adágio é feito mais para quem já tem mais estrutura, mais experiência em balé clássico, porque são feitos movimentos lentos de pé, perna e braço. E nós temos também o padedê. O que é um padedê? É uma dança em parceria, um homem e uma mulher. Ok, padedê ou padeus em francês, quer dizer duas pessoas dançando. O adágio pode ser feito em grupo ou em solo. Solo é uma única pessoa dançando, ok? Geralmente a bailarina principal faz solo ou padedê. Então, numa companhia de dança, nós temos os bailarinos principais, que fazem padedê. Nós temos a gente pode chamar de figurante, né, que fazem o adágio. Aqui no caso é um adágio básico de balé clássico. Vamos ver aqui como é que eu vou fazer o apoio para... Então, vamos lá. Então, o padedê é dançado em dupla, né? É um par, geralmente é um casal, sem preconceito. Geralmente é a primeira e a segunda bailarina que dançam o adágio em uma companhia de dança. Ou adágio não, padedê. E o adágio geralmente dança em grupo, né? Pode ser grupo de homem, grupo de mulher. Aí pode ser intercalado também. Aí depende do coreógrafo e do professor. Porque a gente tem um coreógrafo, tem um professor e tem um assistente, enfim, tem toda uma... Espera um pouquinho. Tem todo um elenco por trás disso. Então, vamos lá. Lembrando sempre que a gente tem todo um trabalho de respiração. Isso é uma aula mais... É um exemplo, tá? Não é bem uma aula, mas pra vocês terem uma ideia do que é o negócio. E o grau de dificuldade que a gente pode ter. Por isso que é importante a gente ter treinamento, leva tempo, ok? Então, não é da noite pro dia. No geral, eu acho que eu vou ter que tirar o carregador. Vamos ver se dá. Então, vamos lá. Então, eu tenho o adágio, o padedê, geralmente a bailarina vai lá, faz a pirueta, o seu cavaleiro pega em sua cintura, ela dá aquela pirueta básica, mantém, enfim, esse é o adágio, levanta a perna, segura, vira. Ou esse é o padedê, duas pessoas, casal. O solo, a bailarina, geralmente, a primeira faz aquele solo, dança sozinha, não precisa ser a primeira bailarina, mas geralmente uma grande companhia, as melhores do mundo, é a primeira bailarina que faz o solo. E nós temos o adágio, que pode ser feito em grupo ou solo também. O adágio, qual é a diferença do adágio e do balé comum? Nós temos também o balé de repertório, né? Que conta que temos Shakespeare, temos Quebra-Nozes, Gisele, Froine, enfim, tem muita coisa. Tem Lago Cisne, que eu não gosto. Então, o adágio são movimentos vagarosos, vamos dizer assim, devagar, ok? Mais devagar do que geralmente é o clássico, ok? Então, eu tenho, sei lá, vou fazer um adágio devagar, um nível com menos dificuldade, ok? Porque o adágio é muito difícil, tem que ter muito equilíbrio, muito controle, muita respiração. E principalmente concentração. Nesse caso, eu tô olhando diretamente para a câmera, mas geralmente a gente olha para frente, ok? A gente mantém, a gente marca aquele ponto invisível e vai. Então, vamos lá. Tem que estar com sapatilha, beleza, galerinha? Eu tô com descalça, mas é que eu tô acostumada. Então, são movimentos mais... Quanto mais lento o movimento, mais difícil é, ok? Então, você tá vendo o ponto? A gente chama de linhas, ok? Com o tempo, você vai adquirir a linha.
Você faz com a perna esquerda e com a perna direita. Obviamente que você vai fazer num estúdio de dança ou numa academia, o piso é apropriado, que seria o linoide ou madeira. Você vai estar com um ponto lá, você tem um espelho, tem toda uma, vamos dizer, uma estrutura. Aqui eu estou num local mais básico, piso de frio e ainda estou sem sapatilha, mas é bom que a gente treina, né? Então você faz com a esquerda e faz com a direita. Então no andar você vai fazer o quê? Vai fazer movimentos leves e vagarosos, ok? Então eu tenho a primeira, eu posso, sei lá, você tem que manter, tá vendo? Aí você vai fazer aquele floreado que a gente chama. Aí você vai fazer o derrière, tudo que você fizer à frente, você tem que fazer ao lado, você tem que fazer atrás. Eu tô cansada, leve isso em consideração. Então você vai fazer, sei lá, ao lado. Então são movimentos vagarosos. Então o H, aí você vai fazer para a esquerda e para a direita. Mais lento ainda. Ok? Então você olha, obviamente todo mundo está acostumado com a direita, mais equilíbrio, mais coordenação. Porque o de lado direito, controla o lado esquerdo serve, controla o lado direito, ok? Então aí depois de toda essa sequência, você faz braço. Você pode fazer um plié, um passé, coupé, passé. Então isso é um adagio. Então, para ter uma ideia, são os movimentos aliados. Aí tem movimentos aliados. Geralmente, frente, lado, trás. Você pode fazer um cruzeiro, uma coisa mais simples. Para fora. Você pode fazer para dentro também. Ok? Então, a gente tem a reverência. O que é a reverência? Todo final da dança a gente faz a reverência ao público. Então, geralmente a reverência. Você coloca, quando o pé tá assim atrás, isso é uma reverência ao público. Você pode baixar, você pode fazer aqui no final de uma coreografia, sempre uma reverência ao público, ok? Você pode simplesmente baixar, mas como é um clássico, é bom você colocar braço lá, parará, isso é uma reverência simples, uma mais, sei lá, uma mais elaborada. Você vai lá, você faz primeiro, parará, parará. Final da dança, assim, aí você abre, curva-se, parará, curva-se, não sei o que, direito, esquerdo, dois braços, aí você se curva, aí acabou a reverência, vem a maestria, sei lá, a pessoa responsável vai lá e te traz um buquê de rosas. O que mais que eu ia falar? Mais ou menos isso. Então, o adágio pode ser feito em solo como em grupo, tudo igual, movimentos leves. A intenção do adágio é isso, movimentos leves e devagar. Por isso que é muito difícil. Você faz um movimento rápido, isso é fácil. Agora, você fazer com movimento leve, por que é difícil? Porque você trabalha muito a sustentação e o equilíbrio e a concentração e o ponto invisível. Quando a gente está dançando, a gente não olha para ninguém, a gente imagina lá o ponto. Ok? Então, é muito complicado. Então, isso é mais, você tem que ter toda uma concentração, parará, entendeu? Você tem que ter todo um espaço. Você pode dar uma pirueta, mas geralmente não tem. É só movimentos de equilíbrio, vamos dizer assim. A gente tem também, a valsa, né? A valsa, quando a gente começa a valsa do balé, é muito dançado na coreografia como chama da primavera. Parará. Isso é uma valsa, ok? Valsa, parará, tarará. Esse é o passo da valsa. Mas, obviamente, quanto mais experiência